Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos entrando agora na nossa quarta semana de aula e para essa semana novamente nós teremos um simulador para utilizar. O link para acessar esse simulador está logo aqui no início do exercício. Nós já usamos ele em outra semana, então vocês devem ter baixado aí no computador, mas quando nós utilizamos foi nessa primeira aba, construir molécula. Agora nós utilizaremos a terceira aba, que são moléculas maiores. Mas antes de fazer o exercício no simulador, nós temos alguns exercícios. Questão número 1 diz o seguinte: antes de realizar qualquer modificação na simulação, responda as seguintes perguntas. Letra A. No estado fundamental, quantos elétrons o átomo de carbono possui? Então vamos lá, letra A. Para eu descobrir o número de elétrons, eu preciso saber qual é o número atômico. O carbono tem um número atômico igual a 6. Ou seja, se o número atômico, que é igual ao número de prótons, no estado fundamental também é igual ao número de elétrons, então eu sei que o número de elétrons é igual a 6. Letra B. Faça a distribuição eletrônica do átomo de carbono. Quantos elétrons há na camada de valência? Então, letra B, vamos fazer a distribuição eletrônica. E para isso, eu preciso usar o diagrama de Linus-Pauling. Como eu tenho só 6 elétrons, vai ser bem rapidinho. Então, vamos lá. 1s2. Próximo é o 2s2. E agora eu já tenho 4 elétrons. Eu só preciso de mais 2 para chegar em 6. Então, o meu próximo aqui seria 2p6. Mas como eu só preciso de 2, será 2p2. E aí, fechou a minha distribuição. Agora, vamos ver quantos elétrons tem na camada de valência. A minha camada de valência é a camada 2. Quantos elétrons tem aqui? Aqui tem 2. Mais 2, eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Letra C. O que é eletronegatividade e eletropositividade? Reveja as relações nas propriedades dos elementos químicos da unidade 1. Vamos lá, letra C. Eu preciso definir eletronegatividade e eletropositividade. Então, vamos lá. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair ou então o receber, né, elétrons numa ligação química. Já a eletropositividade é o contrário. É a tendência que um átomo tem de perder ou doar elétrons numa ligação química. Então, a eletronegatividade é quando esse átomo tem a tendência de ficar mais negativo. Para ele ficar negativo, ele precisa receber elétrons. Eletropositividade é a tendência que o átomo tem de ficar positivo. Para ficar positivo, ele precisa perder ou doar estes elétrons. Ok? Letra D. O carbono tem caráter eletropositivo ou eletronegativo? O carbono, ele não tem nenhum dos dois. Nenhuma dessas duas características, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. O carbono tem a tendência de doar ou compartilhar os elétrons da camada de valência. Como ele tem 4 e ele não tem tendência nem de doar nem de receber, então a tendência dele é compartilhar.
Para ele compartilhar e conseguir chegar em 8, ele precisa compartilhar esses 4 elétrons dele. Continuando. Que tipo de ligação o átomo de carbono faz para atingir uma configuração estável? Se ele compartilha esses elétrons, ele faz uma ligação covalente. Na verdade, ele faz 4 ligações covalentes. Beleza? Letra E. O que são hidrocarbonetos? Então, vamos colocar aqui. São compostos orgânicos que contêm exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos têm apenas carbono e hidrogênio. Qual é o hidrocarboneto mais simples? O mais simples é o metano. E a gente já vai entender. Apresente a fórmula molecular, eletrônica e estrutural desse hidrocarboneto mais simples. Então, vamos olhar o seguinte. Se aqui eu tenho met no início, significa que eu tenho apenas um carbono. Se aqui eu tenho final ano, isso significa que eu tenho apenas ligações simples. A fórmula molecular do metano é CH4. A fórmula eletrônica, então eu vou ter um carbono, que tem aqui ó, os 4 elétrons, e eu tenho 4 hidrogênios. Então, aqui eu vou ter um, aqui eu vou ter outro, aqui outro e aqui outro. A gente já sabe que o carbono faz ligação covalente, então eles vão compartilhar estes elétrons aqui, ok? E por último, a fórmula estrutural. Então, eu vou ter o carbono com os hidrogênios. Beleza? Letra F. O que são alcanos, alcenos, alcinos e ciclanos? Essas definições estão lá nas páginas 94 a 96 do livro de vocês. Aqui vamos tentar fazer um resuminho. Então, alcanos, temos os alcenos, os alcinos e os ciclanos. Eles são todos hidrocarbonetos, ou seja, eu terei apenas carbono e hidrogênio. Os alcanos, eles são acíclicos. Isso significa que eles têm cadeia aberta e também saturados. Ou seja, eles fazem apenas ligações simples, como é o caso do nosso metano. Ele tem apenas ligações simples, ok? Os nossos alcenos também são acíclicos, mas a diferença é que eles possuem apenas uma ligação dupla. Dentro desses alcenos, nós temos um outro caso, que é o que a gente chama de alcadienos, ou só dienos, que eles têm duas ligações duplas.
Os alcinos, assim como alcanos e alcenos, eles são acíclicos e possuem apenas uma ligação tripla. E os ciclanos, eles são iguais aos alcanos, só que em vez de serem acíclicos, eles são cíclicos e saturados. Ou seja, tem apenas ligações simples. Então, alcanos, alcenos e alcinos, acíclicos. Os ciclanos são cíclicos. A diferença deles está na ligação. Alcanos, apenas ligações simples. Os alcenos, uma ligação dupla. E os alcinos, uma ligação tripla. Beleza? Questão número 2. A figura mostra a tela onde um ambiente de simulação deve ocorrer. Nesta tela, há 7 kits com elementos e quantidades de átomos diferentes. Explore esse ambiente antes de iniciar a montagem das moléculas que serão solicitadas a seguir. Então, agora a gente vai lá para o simulador. Vamos ler a questão A. Veja o quadro 2 da unidade 4, lá na página 97, e monte todos os hidrocarbonetos possíveis com os kits disponíveis. Quais não foram possíveis? Então, vamos lá para o nosso simulador. Então, galera, aqui está o nosso simulador. Antes nós usamos essa página aqui, que era a primeira aba. Agora a gente vem aqui em moléculas maiores. Desse outro lado aqui, eu coloquei o quadro, que é o quadro 2 da unidade 4. E agora a gente vai tentar montar essas moléculas aqui, ok? Então, vamos pensar o seguinte, eu estou falando de hidrocarbonetos. Eu só vou precisar de carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho no meu primeiro kit 3 carbonos e 13 hidrogênios. Ok. Então, eu vou ver o que eu posso fazer com 3 carbonos. Eu consigo montar, olha, as duas primeiras moléculas, porque aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu tenho 6. Então, eu também consigo montar. Eu tenho tudo que eu preciso. Consigo montar outras? Consigo sim. Mas vamos aqui na primeira, então, que é o nosso metano. Eu preciso de 1 carbono e os hidrogênios. São 4 hidrogênios. Então, tá aqui. Consegui montar o meu metano. Vamos para o próximo, que é o etano. Eu preciso de 2 carbonos. E olha aqui como que eles estão ligados. Eu tenho 2 carbonos ligados aqui. E 3 hidrogênios ligados aqui. E mais 3 hidrogênios aqui. Então, eu consegui montar o etano. Acabaram os meus carbonos aqui, então eu não consigo fazer mais nada. Vamos usar o próximo kit. Aqui eu tenho 4 carbonos. Então, para eu utilizar bem e não ficar sobrando carbono, eu vou tentar montar, então, o butano, tá? Porque ele tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Aqui é uma porrada de hidrogênio, né? Então, vamos aqui, ó. Eu vou ter 1 carbono. Olha aqui, 1 carbono com 3 hidrogênios. Aqui, aqui e aqui. Ele está ligado a outro carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu tenho aqui e aqui. E aí, ligado a outro carbono, que é ligado a mais 2 hidrogênios. Opa! Aqui. E agora falta o terceiro carbono, assim como o primeiro, ligado a 3 hidrogênios. Então, tá aqui. É o meu butano e eu consegui montar só ele, porque acabou o meu carbono do kit. Então, eu montei já o metano, etano e o butano. Ok? Quase todos os alcanos já foram. Próximo kit, eu tenho 4 carbonos também. Então, eu posso tentar montar 2 moléculas que usam 2 carbonos
Ou eu posso tentar montar uma molécula que utiliza 4 carbonos. Então, eu vou tentar montar essa outra aqui de 4. Então, vamos lá. Tenho um carbono aqui, ó, ligado a 2 hidrogênios. Então, vou colocar esses carinhas aqui. E agora, ligado a um outro carbono. Esse carbono apenas ligado a um hidrogênio, porque aqui eu tenho uma ligação dupla já. Que vai ser ligado a um outro carbono, na verdade aqui já. Aqui eu tenho 2 carbonos, 2 hidrogênios. Aqui eu ainda tenho carbono com mais 3 hidrogênios. E aí tá aqui o meu buteno ou butileno. Tá aqui. Não consigo montar mais nada. Então, vamos para o próximo kit. Eu tenho 3 carbonos. O que faltou montar aqui era o propano, né? Então, vamos montar esse propano porque ele tem 3 carbonos e 8 hidrogênios. Então, vamos lá. Os carbonos, eu vou colocar eles ligadinhos aqui. Primeiro carbono, eu tenho 3 hidrogênios. Aqui e aqui. O segundo carbono, tenho 2 hidrogênios ligadinhos. E no último carbono também tenho 3 hidrogênios ligadinhos. Então, tá aqui o meu propano. Usei todos os carbonos. Vou ter que passar para o próximo kit. Então, aqui dos alcanos eu consegui fazer todos. Aqui o que eu fiz foi o buteno. Então, vamos para o próximo. Aqui eu não tenho nenhum carbono, então não consigo fazer nada. Próximo. Tenho 4 carbonos. Então, o que eu posso tentar fazer? Vamos tentar montar o eteno e o etino. Que os dois têm 2 carbonos. E eu consigo fazer as duas moléculas. Então, primeiro aqui, eu tenho 2 carbonos. Cada carbono está ligado a 2 hidrogênios. Então, aqui, e aqui, e aqui. Então, eteno, etileno. Tá aqui. O próximo que fica a montar é o etino ou acetileno. Que eu tenho carbono e carbono, e cada um desses carbonos está ligado apenas a um hidrogênio. Então, tá aqui. Olha lá. É o acetileno. Beleza? Acabou o carbono. Próximo kit. Eu tenho 3 carbonos aqui, então eu consigo montar o propeno, né? A gente não montou o propeno ainda. Ou a gente pode montar o propino ou o butino. Dá para montar também. Ah, não, o butino não dá porque precisa de 4 carbonos. Eu tenho 3. Então, todos esses com 3 eu consigo montar. Vamos tentar montar esse aqui, ó. Do propino, então. Eu tenho carbono, eu tenho um hidrogênio ligado no primeiro carbono. E aí eu tenho outro carbono, que faz uma ligação tripla aqui. E mais um carbono, uma ligação simples e ligado a 3 hidrogênios. Então, eu consegui fazer o propino. Acabaram os meus kits, mas se eu reiniciar e começar de novo, eu consigo fazer as outras moléculas que faltam. Eu só optei por essas aqui, mas dá para fazer as outras também, tá? O exercício aqui tá me pedindo quais não foram possíveis montar. Eu consigo montar as outras, mas tem algumas que eu não consigo, que são essas duas últimas. Porque não sei se vocês separaram, mas o máximo de carbonos que eu tenho por kit é 4. Então, eu não consigo montar moléculas com mais de 4 carbonos. E o ciclo pentano, eu preciso de 5 carbonos, e o ciclo hexano, eu preciso de 6 carbonos. Então, essas duas aqui não tem como a gente montar, não é possível montar essas duas moléculas aqui. Beleza? Vamos lá para a letra B, então. Monte uma molécula de metanol e uma de diamida do ácido carbônico. Então, vamos lá para a apostila e procurar onde está essa dimetanol. Se termina com ol, é um álcool.
E aí eu tenho aqui, ó, o metanol. Eu preciso de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, com essa primeira aqui, eu conseguiria montar assim. Porque eu preciso de um carbono, vamos reiniciar esse kit. Preciso de, 4 hidrogênios, tenho também um oxigênio. Beleza. Mas vamos dar uma olhadinha lá para baixo, achar a diamida. Então, ela é uma amida. Está aqui a minha diamida do ácido carbônico, também conhecido como a ureia. Então, aqui, sempre que fica isso aqui, que eu não tenho nada, é um carbono que está aqui, fazendo as 4 ligações. Então, eu preciso de um carbono, 4 hidrogênios, 2 nitrogênios e um oxigênio. Então, eu acho que com esse kit aqui eu consigo montar, né? Vamos montar aqui, então, a minha diamida. Eu vou ter o carbono, que vai fazer ligação dupla com o oxigênio. Aqui eu vou ter o nitrogênio, fazendo ligação com 2 hidrogênios. Desse outro lado também tem um nitrogênio, fazendo ligação com 2 hidrogênios. Então, tá aqui a ureia. Ou fazer assim. Separei lá e coloquei aqui. Ai, que bonita, que bonita. Olha, ficou bem parecido com esse daqui. Agora, vou subir lá e procurar o meu metanol. Então, ele tem um carbono ligado a 3 hidrogênios e a um OH, oxigênio e hidrogênio. Tá aqui o metanol, eu consegui fazer também as duas moléculas com meu kit 1. Então tá, eu consegui montar as duas. Só isso que o exercício pede. Letra C. Pesquise as propriedades, características e aplicações das moléculas montadas e ou do quadro 2 para aprofundar seus estudos. Então, vamos pegar essas duas aqui que tem informação já. Do metanol, por exemplo, nós temos a informação de que ele é um álcool e é o mais tóxico dos álcoois. É produzido principalmente a partir do gás natural, num processo petroquímico de oxidação controlada do metano. E ele também é muito usado industrialmente como solvente na produção do aldeído fórmico, também conhecido como formol. E se a gente descer lá na ureia, então, vamos ver a informação que a gente tem. Aqui é um sólido branco cristalino solúvel em água, presente na urina dos humanos e animais. Possui ampla aplicação como adubo na alimentação de bovinos e na produção de resinas e medicamentos. Então, essas informações eu já tenho aqui no livro, mas se vocês se interessarem, podem pesquisar mais ou então vão lá naquele quadro dos hidrocarbonetos, escolham algumas moléculas lá e façam uma pesquisa em cima. Belezinha, gente? Por essa semana era isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, me mandem um e-mail.